E aí, tudo bom no terceiro ano? Como é que tá? Vamos recapitular uma matéria que já foi vista, não é? Vai ser a Primeira Guerra Mundial, mas os seus antecedentes neste primeiro momento, tá? Então nós vamos começar. Bem, quais são as características daquela segunda metade do século XIX? Primeiro é o fim do absolutismo monárquico. Então, o absolutismo monárquico, vocês sabem, é o poder absoluto do rei, onde o rei e o Estado estão personificados quase na mesma pessoa, né? Então é difícil tirar o poder absoluto do rei. Então você tem esse rei, não é, sendo apoiado por uma nobreza, por um clero, não é? A nobreza tem privilégio de nascimento. Então tudo isso faz parte, não é, das características, além de outras, é claro, né? Características do absolutismo monárquico, tá? Aí você tem implantação, né, paulatinamente em vários países, momentos diferentes, dos governos liberais. Lembrando, o governo liberal não é um governo democrático, tá? É o liberalismo econômico, tá? Vindo nessa esteira, né, vindo nessa fileira aí de pensamentos, você tem o surgimento do nacionalismo, tá? Do pertencimento a uma nação e, consequentemente, você tem o surgimento da ideia de Estado-nação. Ou seja, a nação e o governo e o Estado são formados por um território, mas mais do que isso, são formados por um território, formados por um povo. Esse povo tem uma língua, uma nacionalidade, né? Tem um território, nacionalidade, tem costumes, tá? Então tudo isso faz parte do ideário, do conjunto de ideias do Estado-nação e do nacionalismo. Então, os países que estão se consolidando nesse momento, usando exemplo como a Alemanha, como é que ele junta todo mundo, não é, num tipo, né, num país? Como é que vários principados viram um país? Quando você estabelece a ideia de que todo mundo pertence ao mesmo lugar. E isso é o nacionalismo, tá? Então, o surgimento do nacionalismo é o surgimento do Estado-nação. Bem, vamos ver nesse primeiro momento, não é, o neocolonialismo. O que seria o neocolonialismo? O neocolonialismo é a dominação, a invasão, o controle e a exploração dos territórios da África e da Ásia. As potências europeias, o que elas buscavam nesses territórios? Buscavam mercado consumidor para os seus produtos industrializados produzidos em seus territórios de origem. Vão procurar matérias-primas. Para quê? Para atender a indústria dentro da Europa. E mão de obra barata. O que seria mão de obra barata? É a mão de obra, os trabalhadores que vão retirar esses recursos e transportá-los para as indústrias dentro da Europa. Então você tem aí essas três características principais. Aonde isso vai acontecer? Na África e na Ásia. Vamos ver nesse primeiro momento mais sobre a África, tá? Bem, dentro da Europa, quais são as potências rivais? Temos três principais. A Inglaterra, que é o berço da Revolução Industrial, não é? Segunda metade do século XVIII, tá? A Alemanha, não é? Que vai ser recém-unificada na segunda metade do século XIX, 1871, perdão. A França, 1789, Revolução Francesa, não é? E esses três países vão estar entre as potências que vão se rivalizar. A França, desde que ela perdeu a guerra franco-prussiana, que transformou a Prússia em Alemanha, você vai ter a França buscando, não é, retomar os seus antigos territórios. Quais são esses? Alsácia e Lorena. Esses três países vão ser os países com maior desenvolvimento industrial, sendo que Inglaterra e França vão se unir para combater, para disputar com a Alemanha, recém-unificada.
Só voltando a lembrar isso. Bem, dentro desse período, dessa rivalidade entre as potências, você vai ter o período que vai ser denominado, caracterizado como uma paz armada. O que significa isso? Que vai haver, que houve um aumento na produção de armamento bélico e nos efetivos do exército, no número de soldados. Então, os países estão em paz, estão disputando, estão em uma guerra comercial, tá? Uma guerra econômica, e ao mesmo tempo eles estão se preparando para uma guerra de fato. Tá? Quem participa deste processo da paz armada? Bem, quem participa desse processo é o governo, tá? Que vai incentivar a produção, incentivar comprando, e logicamente os grandes empresários que vão produzir esses armamentos, que vão produzir todo o arsenal para a efetiva para a efetiva construção de um exército poderoso capaz de enfrentar o seu inimigo. Bem, qual é o caminho que vai dar nessa guerra? Aí o caminho da guerra, tá? Vão ser as rivalidades que vão acontecer. Vai ser a formação da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente, tá? Então, como é que vai acontecer essa política das alianças? Em 1882, vai haver um acordo de proteção mútua e de fortalecimento entre a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Então, esses três países, eles estão o quê? Estão unidos economicamente e militarmente, principalmente, nem tanto economicamente, militarmente, para a proteção entre eles. Não é? Você vai ter a Itália, tá? A Itália aqui, ó, da Tríplice Aliança. A Itália vai buscar, vai buscar os territórios que ela perdeu para a França, não é? Esses territórios que são no norte da África, tá? Esses territórios, eles foram invadidos pela França e estão controlados pela França. Então a Itália busca, através desses acordos, uma proteção para poder retomar esses territórios. A partir de 1894, Rússia e França assinam um acordo militar. Tá? Em 1907, a Inglaterra entra nesse acordo e fica conhecido como Tríplice Entente. Então você vai ter França, Rússia, Inglaterra, Tríplice Entente. Você vai ter Alemanha, Império Austro-Húngaro, Itália, Tríplice Aliança. Qual é o caminho da guerra? Qual é o caminho percorrido neste momento por esses países? Primeiro, a formação da política das alianças, tá? Entre os vários países europeus industrializados ou se industrializando. Não podemos falar isso, por exemplo, da Rússia. A Rússia tem um processo muito rudimentar de industrialização promovido pelo próprio Estado, promovido pelo czar. Tá? Em 1882, você tem a formação da Tríplice Aliança. Você tem a Itália buscando seus territórios africanos. Quer dizer, que ela acha que é delas, Que acha que é dela. A França e Rússia, por causa dessa movimentação de Alemanha, do Império Austro-Húngaro e da Itália, assinam um acordo militar, vamos nos proteger, estamos sozinhos nessa parada. E, em 1907, a Inglaterra, que estava, por enquanto, meio afastada desse processo de aliança, entra para se fortalecer na Tríplice Entente. Então esse é o caminho percorrido pela guerra. Bem, aí você tem um mapa que nós vamos dar uma destrinchada maior neste momento. E o que seria isso? Bem, você vai ter aí os países da Tríplice Aliança. Quais são eles? Nós já vimos. A Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Reparem só, Itália. Tá? Os países da Tríplice Entente, de verde, Grã-Bretanha, França, Império Russo. Lembrando que a última a entrar na Tríplice Entente é a
Grã-Bretanha. Então essa é a formação. Por que a Itália está de amarelo? A Itália, vamos ver isso daqui a pouco, tem uma, além de buscar territórios aqui no norte da África, também tinha pendências, rivalidades, busca de territórios com o Império Austro-Húngaro. Tá? Então, ela vai mudar de lado. Ela passa para a Tríplice, ela abandona a Tríplice Aliança e passa a compor a Tríplice Entente. Tá? Por que ela faz isso? Porque França, Grã-Bretanha vão prometer a ela territórios. E ela, de olho nesses territórios, ela muda de lado. Tá? Então, antes de começar a mesma guerra, ela muda de lado e ela luta do lado da Tríplice Entente. Tá? Então, vamos ver agora os países que vão entrar posteriormente, vão entrar depois dessas formações. Que vai ser aqui, ó, países que se juntaram à Tríplice Aliança, no azul mais claro, não é? Bulgária, o Império Otomano. Então você tem aqui, ó, essa linha, um triângulo, né? Itália, a princípio. Os países que se juntaram à Tríplice Entente, perdão, um verde mais claro, Portugal. Aqui, ó, escondidinho aqui, Romênia, Grécia e Bélgica. Então você vai ter essa conformação. Os outros países, por exemplo, como Espanha, Noruega, vão estar neutros nessa situação, não querem se envolver nisso, até porque, por exemplo, a Espanha não é um país industrializado. Por que Portugal entra? Que Portugal também não é, porque Portugal é antiquíssima, desde o tempo das grandes navegações, parceira da Inglaterra. Então, como parceira tradicional da Inglaterra, Portugal adere à Tríplice Entente, ok? Então vamos lá. Bem, vamos ver as rivalidades dentro das alianças. Além dessas alianças, os países disputam entre eles territórios dentro da Europa, tá? Italianos e austríacos, Império Austro-Húngaro, disputavam territórios no Tirol e na Ístria, perto de suas fronteiras, tá? Com a intenção de ocupar territórios. A Itália assina o pacto de não agressão com a França e a Rússia. Reparem só, a França e a Itália disputavam territórios do norte da África. Mas, para garantir esses territórios dentro da Europa, a Itália assina um pacto de não agressão com a França. Tá? Porventura, também assina um pacto de não agressão com a Rússia. Por que isso? Porque se a Itália entra em atrito com a Rússia, a França iria entrar. Também iria se intrometer nisso. E nós vimos pelo mapa ali que a França é muito mais próxima da Itália do que a Rússia. Tá? Então você tem aí um jogo geopolítico muito grande. Então esse pacto de não agressão entre Itália, França e Rússia, não é? Vai servir para a Itália disputar com o Império Austro-Húngaro os seus territórios. Tá? Em 1914, os italianos passam para o lado da Tríplice Entente, como nós já falamos, né, com a promessa desses territórios. Tá? Não existe nada de graça. Vamos lá. Disputas coloniais. Vamos passar agora a entender como dentro da Europa houve uma divisão da África. Como é que essa divisão vai acontecer? Ela acontece a partir do ano 1880, tá? Lembrando, a formação da Alemanha é 1871. Por quê? Porque a Alemanha, não é que não existia, que a Prússia vai vencer a guerra contra a França, a guerra franco-prussiana, e ao vencer a guerra franco-prussiana, ela tem sua unificação. A Prússia, né, se unifica e ao se unificar, se transforma na Alemanha. Tá? Então, a partir de 1880, você tem a Conferência de Madrid, que vai conceder aos recém-formados alemães o direito de explorar os Marrocos. Opa, peraí, mas Marrocos não estava sendo disputado pela França, pela Itália, o norte da África? Sim.
não é? Mas isso são acordos geopolíticos. Naquele momento a gente cede, não é? Esses territórios para alemães vão ficar satisfeitos. Isso é uma beleza. Não é? Não satisfeitos com isso, em 1884, 1885, vai existir uma conferência de Berlim. O Otto von Bismarck, líder, não é, dos recém-formados alemães, é aquele que promove a unificação alemã, ele pede uma reunião na qual ele quer dividir o continente africano, não é, na base da régua. Base da régua, eu tô falando realmente, literalmente. Ele vai pegar uma régua e vai dizer: isso é seu, isso é meu, vamos disputar. Todo mundo fala assim: oh, beleza, tranquilo, nós vamos aceitar. Entre os países europeus, tá? Em 1904, ingleses e franceses vão negociar, não é, o controle do canal de Suez. E os franceses vão obter apoio para dominar o Marrocos. Olha só, Marrocos para os alemães, Marrocos para os franceses, Marrocos para os italianos. Marrocos é a bola da vez. É a maravilha do pedaço. Todo mundo quer o Marrocos. Mas por que, professor, Marrocos? Porque se você controla o Marrocos, por exemplo, para a Itália ou para a França, você controla os dois lados do Mediterrâneo. Não é? É estratégico isso. Então, o Mar Mediterrâneo, por enquanto, não é o mais importante. O mais importante é o Atlântico, mas o Mar Mediterrâneo tem a sua grande importância no comércio, não é, entre os continentes, ligação entre os continentes. E quem participa da Conferência de Berlim? Vamos dar uma olhadinha? Eu vou fazer a leitura, que são muitos países. Olha só: Alemanha, Áustria-Húngara, né? Hungria, né? Império Austro-Húngaro, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Grã-Bretanha, Itália, Noruega, Países Baixos, que é a Holanda, tá? Portugal, Rússia e Suécia. Também vão participar o Império Otomano e os Estados Unidos. Caramba, muita gente vão participar. Por que eles vão participar? Ou são, não é, novas potências industriais que estão se formando, ou são velhos impérios coloniais. Os Estados Unidos, uma nova potência industrial na América. Por enquanto, os Estados Unidos está voltado para o seu mercado interno. Depois ele vai fazer essa expansão, não é, pela América. Por exemplo, nós temos Porto Rico, nós temos a guerra contra o México, nós temos Cuba, né, que é a invasão e controle de todas essas regiões. Então você vai ter um expansionismo também estadunidense. Não é? Mas esse não é o nosso foco agora, vamos ficar com a África. Tá? Bem, esse é um pedaço da ata da Conferência de Berlim. Tá? Então eu vou ler ela esse pedaço na íntegra, para a gente poder analisar. O que vai decidir a Conferência de Berlim? Vai regulamentar a liberdade do comércio nas bacias do Congo e do Níger, assim como as novas ocupações de território sobre a costa ocidental da África, tá? Então, a costa ocidental da África. Isso está achorado aqui, é a bacia do Congo. Então, eu quero garantir o comércio nessa bacia, tá? E toda a costa ocidental, Ocidente, Oriente, vai ser o quê? Vai ser colonizada, tá? Então isso é o que está na ata geral da Conferência de Berlim. Então você tem essa característica, ok? Bem, gostaria que vocês prestassem bastante atenção no mapa, tá? Esse é o mapa de 1880, antes da Conferência de Berlim, tá? Antes da divisão do continente africano. Reparem que você tem uma série de países, uma série de reinos. Então olha só, não são reinos pequenos, não são reinos tribais. Você tem o Egito, por exemplo, que é uma grande nação, um grande império, não é, com mais de 3.000 anos de existência. Então você tem aí, não é, um país importante, tá? Você tem aqui, ó, Angola, que pertence a Portugal, Congo, que pertence à França. Então você tem todas essas características, todos esses países, esses reinos, não é, que fazem parte do continente africano, né? Agora vamos ver a divisão que foi feita entre os países europeus.
não é que eles chegaram lá e depois vamos dividir, eles dividiram antes de chegar. Então essa é a ideia da divisão deles, tá? Não é uma ideia, vamos assim dizer, real. No final da Segunda Guerra Mundial, perdão, da Primeira Guerra Mundial, não foi assim, mas estava essa ideia, tá? Que ideia é essa? Não é? A ideia é 1913, um ano antes da guerra, estava o de rosa, pertence, controlado, invadido pelo Reino Unido, pela Grã-Bretanha, tá? Então tudo de rosa pertence aos ingleses. França, tudo de azul, pertence aos franceses. Tudo de verde, mantendo algumas possessões antigas, coloniais, é o de verde e assim por diante. Então você vai ver que essa divisão ela não respeita de forma alguma, ela é arbitrária, é uma invasão, os povos e os reinos já estabelecidos por lá. Tá? Agora tem um outro mapa que é mais impressionante. Este mapa é um mapa mais recente das etnias dos povos que habitavam essa região. Reparem que você vai ter povos tribais, alguns formando reinos, que estão naquela região, que independente da sua cultura, que independente da sua língua e das suas disputas, porque são povos muitas vezes rivais, não povos que lutavam entre si, tá? Você tem esses povos unidos por força maior, por força da arma. Então, muitas pessoas, ou por ignorar, ou por maldade, principalmente no final da década de 60, 70, isso vai continuar pelas décadas posteriores, né? Posteriores não, que vem depois, né, década de 90, 80, 90, 2000, vão falar assim, nossa, a África só vive em guerra, a África, eles não se entendem lá, por isso que lá é atrasado. Isso é uma ignorância. Esses povos foram colocados, foram unidos forçosamente, não é? Eles se odeiam muitas vezes e passaram anos se controlando, não é? Para não se matar ou não entrar em guerra, e quando estiveram livres, não é, de um colonizador mais forte, eles vão começar a disputar entre eles, tá? Então, o continente africano ele foi completamente, vamos assim dizer, adulterado, para não ter outra palavra mais forte, adulterado, obrigado, outra vez, mais uma vez, escravizado, não é? Agora o seu território mesmo, por essas potências. Voltando para a Europa, você vai ter outra região, que é a região dos Balcãs. Perdão, gente, desculpa. Região dos Balcãs. Que região é essa? É uma região, vamos lá, para a gente poder entender. É a região que fica a Itália, ó, a botinha é da Itália. Aqui você tem a Rússia, aqui você tem o Império Otomano, a Grécia, Mar Egeu. Mar, se eu não me engano, Adriático. Tá? Deixa eu ver. Não tem. Mar Adriático. Tá? Então você tem aqui os Balcãs. Os Balcãs são extremamente importantes. Por quê? Porque eles vão estar nas potências centrais, né? A Alemanha aqui, Império Austro-Húngaro, faz parte que a Alemanha mais acima, a França, uma ligação com o Oriente Médio. Né? Então, o Oriente Médio e uma ligação com o norte da África, uma das ligações com o norte da África, e uma região extremamente rica de comércio, uma região com o recém-uso do petróleo como forma de combustível. Então o Oriente Médio é extremamente, a partir daquele momento, é muito cobiçado. Então o que você vai ter? Essa região, tá, vai ter uma série de povos que, através do nacionalismo, vão querer sua nação. Essa ideia do nacionalismo, ela não é só para os franceses, para os ingleses, para os alemães, por exemplo. Ela é para todo mundo, ela se espalha para todos os povos. E esses povos, vão começar a lutar entre eles, a brigar entre eles para poder, se estabelecer enquanto uma nação. Década de 90,
né? Você tem a guerra da Bósnia e Herzegovina, tá? Uma guerra naquela região desses povos, dos povos sérvios, do povo bósnio. Então, essa é uma região onde a disputa sempre foi, na verdade, uma disputa por ocupação e formação de reinos e, posteriormente, de países. Então você tem aí a Península Balcânica, que no século XIX, vários povos, como eu já falei antes, vão buscar a sua autonomia. Aí nós temos os sérvos, os gregos e os búlgaros. Então você vai ter essas regiões. E é uma região cobiçada, como eu já havia falado, pela sua posição que é estratégica, né? O Mar Mediterrâneo e o Oriente Médio, norte da África, não está colocado aí, você pode pensar no norte da África também, tá? Quem vai influenciar aquela região? Os alemães e, né, os o Império Austro-Húngaro. Reparando aqui, ó, e o Império Otomano também, porque olha só, a Sandjak, não é? Aqui é Sandjak de Novi Pazar, que é o território otomano ocupado pela Áustria, pelo Império Austro-Húngaro. Então repare só que este território aqui é controlado pelo Império Austro-Húngaro, mas pertencente ao Império Otomano. O Império Otomano, todo esse aqui. Tá? Império Otomano não existe mais, o Império Austro-Húngaro também não. Tá? Então você vai ter aqui, ó, esses dois impérios, não é, influenciando toda essa área dos Balcãs. É uma área extremamente estratégica, é uma área de disputas territoriais ferrenhas e é uma área que vai ser o estopim da Primeira Guerra Mundial, tá? Beleza. Dentro daquela área dos Balcãs, você vai ter um movimento que vai ser iniciado, vai ser fomentado pelos russos, que é o pan-eslavismo, que é o movimento de construção de uma grande nação eslava. Juntar todos os povos de origem eslava, tá? Todos os povos de origem eslava num único país, tá? Pan é união. Lembrar vocês o Pan-Americano, todos os povos americanos juntos que hermanamente disputam, não é, jogos saudáveis, que na verdade é uma grande disputa de geopolítica, de presença, mas depois a gente fala disso, tá? Então o pan-eslavismo vai ser a busca de um território em comum dos povos eslavos. Por que é o estopim? Porque a Primeira Guerra Mundial, não é, vai ter início pelo assassinato do herdeiro do trono austríaco, o Francisco Ferdinando, e sua pobre esposa, que não tinha nada a ver com a situação, ou tinha, né, da nobreza, não sabe, né? Por um estudante sérvio. Olha só, ele é sérvio. Então a ideia de nação, a ideia de país, a ideia de nacionalidade, de orgulho nacional, né, está presente nesse momento. Então, com o assassinato do Francisco Ferdinando, você vai ter o quê? Você vai ter o estopim da Primeira Guerra Mundial. Lembrando a vocês, estopim é uma coisa, causa é outra. Qual é a causa da Primeira Guerra Mundial? É a disputa dos países europeus em industrialização, em consolidação, consolidação de suas burguesias, essa disputa por territórios africanos e asiáticos. Posteriormente vamos falar da Ásia. Quando nós formos falar da descolonização, vou pegar o histórico asiático e vocês já sabem o histórico africano. Então, nós vamos ter aí o que? Essa disputa é o motivo da política de alianças, da paz armada. Qual é o estopim dessa guerra?
o estopim é o assassinato, a desculpa é o assassinato do Francisco Ferdinando e de sua esposa. A foto dos dois, ela é até simpática, né? Dos dois estão aí, não é? Então vocês podem ter essa ideia. É um estudante sérvio de um movimento terrorista, né? Terrível, né? Do Mão Negra, que queria uma autonomia para os povos eslavos. Não esquecendo, né? O Império Austro-Húngaro influenciava aquela região, né? Pressionava, controlava, perturbava as pessoas que lá estavam, certo? Gente, deixa eu ver. Isso. A aula termina aqui, tá? Lembrando a vocês, qualquer dúvida, rede social, Facebook, não é? Porque aí eu posso identificar quem me pergunta, não há problema nenhum. E lembrando, não acredite em nada do que eu falo e verifique tudo que eu digo, tá? Então, verifica, assiste outras pessoas, leia outras coisas, a gente abre para discussão, tá? Esse é um dos vieses, do viés sobre esse momento histórico, tá? O meu viés é o viés econômico, o que vai propagar isso toda a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e o período entre guerras aí, vai ser o viés econômico da formação, tá? Da formação das burguesias, da classe burguesa dentro da Europa. Nós estamos nos embasando em vários livros, né? Mas esse aqui é o principal, não é? Da leiturazinha feita, né? A Era do Capital. Então, isso não estou tirando da minha cabeça à toa, não, tá? É da cabeça toda do Eric Hobsbawm, só que o Eric Hobsbawm é o cara, né? Então a gente segue o cara, tá? Um abraço para vocês, estudem. Vocês estão em desvantagem por causa do Enem, continua com a mesma data até a produção desse vídeo, a mesma data, espero que mude, não é? Mas, como sempre, vocês estão em desvantagem de classe, não é? Em desvantagem aí também de tempo, tá? Então leiam muito, estudem muito e vamos ocupar os espaços mais altos da sociedade com as pessoas das classes menos favorecidas da sociedade, para ver se a gente inverte a lógica do